Olá pessoal, graça e paz, Deus te abençoe. Que você tenha sucesso e progresso. Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer empresário. Você é essa pessoa, eu sou essa pessoa. Reclamar não ajuda, lamentar não ajuda. O que ajuda é confiar. O que ajuda é reagir da forma certa, agir da forma certa, confiar em Deus. 2 Crônicas 20, versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns dos homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os inimigos e destruiu os amonitas, os moabitas e os meunitas. Os problemas ali terminaram. Acabou ali. Agora troca a frase, vamos ler assim. Vamos imaginar que fosse assim. Quando começaram a reclamar, quando começaram a criticar, quando começaram a chorar e a lamentar, quando começaram a murmurar, não ia dar certo, gente. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Quando começaram a falar besteira, quando começaram a cantar, é isso aí. A nossa reação diante das ameaças do dia a dia determina o resultado. O que determina o resultado de vitória ou de derrota não é a força do inimigo e nem o tamanho da ameaça, mas é a nossa reação. Reagir de forma negativa não ajuda, fugir não ajuda, se esconder não ajuda, reclamar também não. O que ajuda, o correto, é confiar em Deus, é usar a boca e tomar atitudes que vão mover os céus e nos dar vitórias. Não fale do problema, fale com o problema. Quando Davi foi enfrentar Golias, vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Um rapaz meigo e de boa aparência, de aparência meiga. Ou seja, era um rapaz ali adolescente, ruivo, que não botava medo em ninguém. Esse estava de um lado da batalha. Um rapaz que não sabia manusear uma espada, não sabia manusear uma lança, que sequer conseguiu andar quando vestiu uma armadura de guerra. Do outro lado, um guerreiro preparado desde a infância. Um gigante descendente dos Enaquins, o gigante Golias, com 2,80 m, 2,90 m, talvez até mais de 3 metros de altura. Com um escudeiro à sua frente. Um homem acostumado. Um homem que de manhã e de tarde saía e ia até o campo da batalha e gritava, ameaçando, ofendendo, desafiando os exércitos de Deus. E os exércitos de Deus, entre si, diziam uns com os outros: vocês viram aquele homem? Vocês viram o tamanho daquele homem? Quem tem coragem de enfrentar? Esses são os fatos. Ali, na batalha entre Golias e Davi, já sei quem vai ganhar. Golias vai ganhar. Não tem como. Pera. Não é o tamanho da ameaça e não são os fatos que vão determinar quem vai vencer. O Davi, quando chegou no campo de batalha, assim, desprotegido, de peito aberto, com uma funda, uma espécie de estilingue e algumas pedras. 5. 4 no seu bolso, no seu alforje e uma na mão. Ele disse: você, gigante, vem contra mim com espadas e com lanças. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E eu vou matá-lo hoje. Vou cortar a sua cabeça e todo mundo aqui. E todo mundo vai ficar sabendo que há Deus em Israel.
Você não passa de um incircunciso gigante. Você não tem aliança com Deus. Você não é nada. Essa deve ser a nossa postura, gente. Não é reclamar, não é lamentar, não é sair correndo. Qual é o fato? O fato é que o gigante é gigante e que o Davi não bota medo em ninguém. O fato é que, olhando assim, já sei quem vai vencer. Mas espera aí. Vamos ouvir o que o Davi tem a dizer. Vamos ouvir as palavras dele. Porque aquelas palavras são palavras de coragem, são palavras de confiança, são palavras de ousadia e foi o que aconteceu. Vai você aí agora e faça o mesmo. Não fique exaltando o gigante, que todo mundo está vendo que ele é gigante. Não fique falando dele para ninguém ou falando sobre ele, exaltando o poder dele. Falar do problema só fortalece o problema. Falar dele só fortalece-o. Agora fale contra ele. Davi não falou do Golias, mas falou com o Golias. Que mais? Ezequiel não falou dos ossos secos, mas falou com os ossos secos. E você sabe o que aconteceu. Jesus não falou da tempestade, mas falou com a tempestade. Jesus falou com o Lázaro, o defunto de 4 dias. Falou com a Talita, a menina morta. Falou com a figueira. Falou e falou. Falou com os demônios, falou com a doença. Agora é você. Não fale do problema, mas fale com o problema. Eu me lembrava que na época da pandemia, aqui no Brasil e no mundo inteiro, me lembro de enfrentar 2 problemas. Um inimigo forte, poderoso, e um outro mais forte e mais poderoso. Durante aqueles anos de pandemia, o inimigo forte que nós enfrentamos e poderoso era o Covid-19. E o inimigo mais forte e mais poderoso que nós enfrentamos foi o medo, o pânico que foi tomando conta das pessoas. Você acha que o Covid era o principal problema? Pois eu afirmo a você, em nome de Jesus, que não era o principal problema, mas o medo. Hoje a gente já vê notícias aí que até o número de casos eram aumentados pela mídia e pelas autoridades para perseguir políticos, opositores políticos, entre outras coisas. O fato é que muita gente foi tomada pelo medo. Muita gente foi tomada pelo pânico. E se tinha algo ruim, agora ficava pior, porque o pânico amarrava, prendia e impedia as pessoas de enfrentar. Aqueles que se levantaram, aqueles que se levantam nessa hora, em nome de Jesus agem, têm testemunhos para contar e saem vitoriosos do outro lado. Enfrente, lute de cabeça erguida e fale com o problema e não do problema. Nossa, como que está esse fim de ano? Como que vai ser o ano que vem? Não sei. Olha se esse governo, se aquele governo, se isso não mudar, se aquilo não mudar, se esse órgão, o STF, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, se os empresários, tudo isso pode ser um fato provado e comprovado. Mas e se eu deixar de agir como vítima e começar a profetizar? Ô Golias, deixa eu falar algo com você. Ô Tempestade, eu quero falar com você. É isso aí, não fale do problema, fale com o problema. E em nome de Jesus, você terá grande vitória. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade e por poder dividir esses exemplos com aqueles que me ouvem. Eu oro agora repreendendo os gigantes que se levantaram aí nesses últimos anos, nesses últimos meses, o gigante da dívida, o gigante do desemprego, o gigante do medo, o gigante da preocupação, da humilhação. Tem pessoas que já praticamente não têm esperanças, tem pessoas que já estão entregando os pontos, preocupados, não sabem o que pode acontecer, como vai acontecer. Tem empresários morrendo de medo de investir, morrendo de medo de como vai ser o ano que vem. O ano que vem as pessoas estão dizendo aquela frase, é uma frase assim, conhecida no nosso país. Vixe, o ano que vem não sei, o ano que vem tem Copa, tem eleição, vixe, e agora?
eu quero falar diferente. O ano que vem, o poder de Deus permanecerá sobre o seu povo, sobre a igreja. O Espírito Santo permanecerá se movendo sobre a face do abismo e no meio daquilo que está sem luz. O Espírito Santo nos dará grande vitória no nome de Jesus. Vamos terminar 2025 e vamos entrar em 2026 vitoriosos, como conquistadores, como vencedores, porque é o que nós somos. 2026 venha, mas venha com boas notícias, porque eu profetizo que é assim que será. Venha abrindo portas de emprego, venha trazendo promoções para os trabalhadores, venha curando, trazendo boas notícias, curas e libertações. Aliás, não só 2026, ainda em dezembro, eu profetizo vitórias, boas notícias e o melhor final de ano de todos até agora. Por quê? Porque Jesus está do nosso lado, porque eu uso o nome do Senhor Jesus. A tempestade, você tem que cessar, todo mal tem que cessar. Nós vamos vencer e você vai perder, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe. Daqui a pouquinho eu falo contigo aqui. Que dia é hoje? 10 de dezembro. Daqui a pouco aí, finalizando o mês, eu já vou falando contigo sobre o nosso propósito apostólico de 12 dias de consagração, de orações, de jejum, de cultos na igreja, para buscar a face do Senhor e fechar esse ano com chave de ouro. Um forte abraço, que você tenha sucesso e progresso, graça e paz.